Olá, amados, que alegria estarmos juntos mais uma vez na nossa fundamentação. Vamos seguir firmes nessa sétima semana, hoje quarta-feira, hoje falando sobre o batismo no Espírito Santo. Então, tendo estudado o batismo nas águas, passamos ao estudo do batismo no Espírito Santo. Devemos observar inicialmente que a preposição própria, tanto para o batismo nas águas como no batismo do Espírito Santo, é sempre em e não com, ou seja, é no Espírito. É importante conhecer a diferença entre a habitação do Espírito e o batismo no Espírito. A habitação do Espírito se dá na conversão, comunicando-nos a vida de Cristo. O batismo no Espírito pode ocorrer na conversão ou depois, comunicando-nos o poder de Cristo. Em Romanos 8, no versículo 9, diz assim: Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, falando sobre a habitação do Espírito. E no versículo 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Habitação do Espírito Santo aqui em nós. E no capítulo 1 de Atos, no versículo 5 diz: Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. No original aqui, no Espírito Santo. E no capítulo 1, versículo 8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então o discípulo que deseja viver, lutar e vencer, alcançando a maturidade em Cristo, precisa de recursos divinos para isso, para conseguir viver essa nova vida. Jesus prometeu e concedeu o recurso mais significativo que um discípulo pode receber: a sua presença, o poder e o batismo no seu próprio Espírito, o Espírito Santo. Como é a pessoa de Jesus então? Como é a pessoa do Espírito Santo? Como é a pessoa do Pai? Aqui nós vemos então o Espírito Santo como uma pessoa também. Ele é parte integrante desta trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é uma influência, uma unção ou um poder neutro ou impessoal que vem de Deus, né? Mas a Bíblia sempre se refere a ele usando um pronome pessoal. É o Espírito, é no Espírito, né? Então aqui em João, no capítulo 16, versículos 13 e 14, diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Então é importante a gente ver essa pessoalidade, né? Essa pessoa do Espírito Santo. O batismo no Espírito foi predito pelos profetas em Joel, no capítulo 2, versículo 28 a 32. Você pode ler lá depois, falando que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naquele dia e profetizarão. Então está ali uma grande promessa que se cumpriu já, mas também foi predito por João Batista em Mateus 3,11 e também pelo Senhor, que o prometeu aos seus discípulos em João 14, 16 e 17. O Espírito da verdade que nos seria dado, né? No dia de Pentecostes, após a ressurreição de Jesus, sua promessa cumpriu-se e o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Diz em Atos 2, no versículo 2 e 4. E encheu toda a casa onde estavam assentados, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Essa promessa não se restringiu aos discípulos daquela época, mas a todos nós, como está em Atos 2, 38 e 39. Recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é,
para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Glória a Deus. Notemos que a preposição para repete-se 3 vezes em Atos 2,39, definindo para quem é endereçado o batismo no Espírito Santo. Primeiro, para vós, referindo-se às pessoas ali presentes naquele momento. Para vossos filhos, referindo-se aos descendentes dos que estavam ali. E também para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor chamar, referindo-se a todos os que viriam a ser salvos, inclusive nós, que estamos há séculos daquele dia, mas fomos alcançados pelo mesmo Evangelho. Glória a Deus, esse Espírito tem sido derramado sobre toda a sua igreja. E o fundamento bíblico sobre o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo tem uma forte base bíblica e nela não há qualquer confusão entre a conversão de uma pessoa e o batismo no Espírito, pois os que eram batizados no Espírito já eram convertidos. Não há dúvida que os 120 batizados no Espírito no Pentecoste já eram convertidos e os próprios apóstolos já haviam recebido explicitamente o Espírito de vida no dia da ressurreição do Senhor. O Senhor soprou sobre eles ali, o seu Espírito. Vamos ver em João, versículos 21 a 23, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Também já eram convertidos e batizados nas águas os samaritanos evangelizados por Filipe, os quais depois foram batizados no Espírito. Então vimos já vários textos, várias vezes esses que foram evangelizados samaritanos ali por Filipe, e os que se convertiam eram ensinados a se apropriarem desta experiência. Então vimos esses samaritanos, vimos também Paulo, o apóstolo, recebendo o batismo no Espírito Santo em Atos 9:17, diz assim, Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então a gente vê como Paulo também foi imediatamente ali cheio do Espírito Santo e logo foi batizado nas águas. Cornélio e sua casa, também um texto tremendo, em Atos 10:44, nos mostra ali texto-chave, sobre o Espírito Santo derramado na pregação de Pedro. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo. Então, tremendo, eles estavam ouvindo eles falando em outras línguas ali já, e foi derramado sobre toda a casa de Cornélio. E os Efésios também, em Atos 19, de 1 a 7, você pode depois dar uma lida com calma e ver como o Espírito Santo se derramou sobre todos eles. Vamos buscar a revelação. O que é o batismo no Espírito Santo? Fala da habitação, fala do batismo. O que é o batismo? Quando pode ocorrer o batismo no Espírito Santo? É somente na conversão? Pode acontecer depois? Você está aprendendo um pouco mais aí, estamos juntos, aprendendo juntos. O que o batismo no Espírito Santo nos comunica? Derramar, de Deus, esse Espírito nos traz o poder de Deus, Segundo Atos 2, 38 e 39, para quem é o batismo no Espírito Santo? Para nós, para nossos filhos e para todos que vierem a crer, incluindo as nossas vidas. Então que Deus abençoe a tua vida, seja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio e transbordante do poder do Espírito Santo, que sejamos vivos, totalmente consagrados, totalmente rendidos a Ti, Senhor Jesus. Nos rendemos de todo o nosso coração, enche-nos do Teu Espírito Santo nessa meditação da Tua palavra, revela a importância do poder de Deus para vencermos todo o mal, vencermos todas as limitações que temos em nós, para romper com os limites, para servir ao Senhor, ser testemunhas e proclamadores do Teu Evangelho.
Eu abençoo a vida dos meus irmãos, sendo abençoados por Ti, uns aos outros abençoamos aqui, para a Tua honra e glória, Senhor Jesus. Amanhã seguimos mais meditando na Palavra de Deus. Fique ligado e siga a nossa fundamentação. Até mais.